Olá, jovens, bem-vindo ao canal Playbill. Eu sou o professor Maurício e o assunto de hoje é sistema digestório. Para não esquecer depois, já peço que deixe seu like, inscreva-se no canal e se gostar do vídeo, se ele ajudar você, depois compartilhe com os amigos. Antes de começar a falar de órgãos, eu quero que você entenda a moral da história de um sistema digestivo. Dá uma olhada de como as coisas funcionam na Terra. Nós temos o Sol e, a partir dele, alguns organismos utilizam a energia vinda dessa estrela para produzir moléculas orgânicas, obviamente para consumo próprio. Só que existem uns caras malvados que não produzem as suas próprias moléculas. E aí o que eles fazem? Eles roubam, como no caso dos herbívoros. Existem ainda outros caras especializados em roubar esses primeiros ladrões, e eles são os carnívoros. E existem ainda uns outros caras especializados em roubar todo mundo. Então, antes de continuarmos esse vídeo, eu gostaria de mandar essa mensagem para você. Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! Então, nessa brincadeira, eu quero que você entenda que a função de um sistema digestório é quebrar grandes blocos de nutrientes que roubamos de outros seres vivos e transformar em moléculas bem pequenas para que essas possam chegar até as nossas células. Aqui temos um resumão de como as coisas acontecem. Primeiro a gente ingere um bloco bem grande de alimentos e a gente quebra ele em pedaços menores na nossa boca através dos dentes. Só que esses pedaços ainda são gigantescos para a célula e os dentes não conseguem ir além disso. Como é que se faz então? O sistema digestório faz o uso de substâncias químicas para quebrar então essas moléculas em moléculas ainda menores. Porém, não existe uma substância universal capaz de quebrar todas as moléculas orgânicas. Usei aqui como exemplo o carboidrato, mas o nosso corpo ele precisa produzir várias dessas substâncias para quebrar os diferentes tipos de nutrientes que a gente ingere. Por isso que quando a gente vai estudar sistema digestório, a gente precisa aprender todos aqueles nomes de enzimas digestivas. Uma vez realizada a digestão química, essas moléculas podem então ser absorvidas pelo nosso corpo, carregadas pelos vasos sanguíneos até as nossas células. Dá uma olhada nesse desenho aqui. Picasso? Romero Brito? Não, isso aqui é Maurício Martins Playbill e um esquema do tubo digestório. A boca é a porta de entrada dos alimentos no nosso corpo. Ali ocorre também a digestão mecânica realizada pelos dentes, que vai transformar tudo aquilo que a gente consome em pedaços bem menores. Na boca temos as glândulas salivares, que secretam ali a amilase salivar, também conhecida como pitialina, que é a substância que vai dar início da digestão dos carboidratos. Depois da boca temos a faringe, que é essa porção lá atrás, destacada aqui em vermelho, que vai ter a conexão tanto com a boca quanto com a cavidade nasal. Coloquei aqui um GIF mostrando como o alimento passa pela faringe, desviando do tubo respiratório através dessa cartilagem aqui chamada de epiglote. Depois da faringe, o alimento ele passa pelo esôfago. O que podemos destacar é a presença dessa musculatura em volta do esôfago, que ela vai impedir o alimento de retornar até a boca. Essa musculatura ela é tão eficiente que você conseguiria inclusive se alimentar de cabeça para baixo. Mas não fica testando por aí, tá? Come direitinho, não faz bobagem. No estômago, nós temos um ambiente ácido para facilitar a ação da pepsina, que é a substância que vai dar início da digestão das proteínas. Se a alimentação for cheia de carne e gordura, o alimento ele demora muito mais tempo para sair do estômago. O estômago não é bem o cara da absorção de nutrientes, mas eu botei uma flechinha tímida aqui e salientei que o estômago consegue fazer já a absorção de água e álcool. Existem vários músculos de contração involuntária que estão ao redor de diversos órgãos do tubo digestório. E suas contrações estimulam o movimento das substâncias lá dentro. O nome dado a esse fenômeno é movimentos peristálticos. Depois de passar horas no estômago, o alimento ele vai para o intestino delgado. Só que a porção inicial do intestino delgado, chamada de duodeno, merece uma atenção especial. Reparem nas imagens que esse local tem conexão com o fígado, com a vesícula biliar e com o pâncreas. Aqui, ó. Estes órgãos, principalmente o pâncreas, eles vão ser responsáveis pela secreção de diversas substâncias digestivas no nosso tubo digestório. O pâncreas secreta no duodeno, além de substâncias digestivas, uma substância alcalina. Para quem não sabe, alcalino é a mesma coisa que básico, que é o contrário de ácido.
Então, a pepsina, que ela funcionava muito bem no estômago em ambiente ácido, aqui, quando ela entrar no ambiente básico, ela deixa de funcionar. Na digestão química, nós temos a tripsina e a quimiotripsina, que continuam um trabalho de quebra de proteínas. Temos a amilase, mesmo nome que nós vimos antes, mas dessa vez é a amilase pancreática, que vai continuar a quebra dos carboidratos. E a lipase pancreática, responsável pela quebra dos lipídios, que são os óleos e as gorduras. Mas repara aqui que eu coloquei um asterisco verdinho aqui na lipase pancreática. O que acontece é que a lipase sozinha ela não é muito eficiente na quebra dos lipídios. Então ela precisa da ajuda da bile. A bile ela é uma substância que ela vai ser produzida pelo fígado e armazenado pela vesícula biliar. Aqui produzida pelo fígado, armazenado na vesícula biliar e a vesícula biliar vai secretar ela então no duodeno. E aí sim, depois do duodeno, nós vamos para o resto do nosso intestino delgado. E esse sim é o principal órgão de absorção de nutrientes do nosso corpo. Ele geralmente tem mais de 7 metros e dentro dele o tecido vai ser todo dobrado. Essas dobras do tecido são ainda repletas de diversas outras dobrinhas chamadas de vilosidades. E mesmo as vilosidades, nas células das vilosidades, elas ainda são cheias de outras dobrinhas em tamanho celular chamadas então de microvilosidades. Tudo isso para aumentar a área de contato com os nutrientes e puxar todos esses nutrientes, na maioria dos casos, para a corrente sanguínea. Ou seja, é nessa parte do tubo digestório que a maioria dos nutrientes entra no nosso corpo. Depois do intestino delgado, nós temos então o intestino grosso. Ele é responsável por absorver algumas substâncias, sim, mas a principal função dele vai ser remover a água, trazer de volta a água que está ali para dentro do nosso corpo para evitar que a gente perca a água. Essa grande remoção de água vai acabar dando, no final das contas, uma consistência mais sólida para as fezes. Importante salientar que no intestino grosso vivem diversas bactérias que contribuem para o processo digestivo. E o conjunto de todas essas bactérias é chamado de flora intestinal. As fezes são, então, os restos do que ingerimos, passou por todo o nosso tubo digestório, recebeu a ação de diversas substâncias químicas, de bactérias, e depois, no final, o que não foi utilizado pelo nosso corpo acaba deixando ele através do ânus. Para fechar, jovens, eu trouxe uma figura com todas as enzimas digestivas, os locais onde cada uma delas funciona e ainda a substância que cada uma delas trabalha. As substâncias que tem uma estrelinha do lado são as que eu trabalhei ao longo do vídeo. Por que elas? Porque são as que são mais dadas em nível escolar, são as que mais caem em questões de nível escolar ou também em questões de vestibular. Mas eu botei essa imagem, caso tu precise para algum outro tipo de estudo, tá aí disponível para ti. É isso, jovens. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.